Bom dia, meus irmãos. Dia 1º de março é o dia que o Conselho da Igreja separou para nós celebrarmos o aniversário de nossa igreja. Coloque na sua agenda uma grande oportunidade de gratidão, de adoração ao Senhor. E estará conosco neste dia, pela manhã e à noite, o reverendo Flávio Ricardo, da igreja de Pouso Alegre, nos trazendo a palavra de Deus. Então, eu queria que você colocasse na sua agenda, 1º domingo de março, é a data que nós separamos para celebrar aí os 61 anos de organização da Igreja Presbiteriana de São Vicente. Toda a nossa história, oportunidade de testemunhar nessa cidade, nós vamos celebrar o nome do Senhor. Quantas vidas foram edificadas nesses anos nesta cidade? Quantas pessoas foram levantadas pelo Senhor através desta igreja? Nós vamos celebrar o Senhor em gratidão por tudo isso. Convido você nesta manhã a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 1. A partir do verso 1 até o verso 26, e diz assim a palavra do Senhor. Esta é a porção para a nossa edificação nesta manhã. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com um preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue.
porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro a seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Versículo 1 diz: escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Baixe tua fronte, vamos orar mais uma vez. Pai de amor e graça, nós te louvamos, ó Deus, pela palavra do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que sonda o nosso coração e que conhece as necessidades reais da nossa alma neste dia, aquele que tem poder para despertar, ó Deus, dos mortos e nos levantar, nos tornar, ó Deus, um exército santo e abençoado, possa promover vida nos corações. A tua palavra seja, ó Deus, o instrumento nesta manhã, mais uma vez, de despertar teu povo, de encorajar, de exortar, de corrigir, de colocar na baliza do céu, para que a nossa vida esteja equalizada com a vontade do Senhor. Tenha misericórdia de nós, que a tua palavra prevaleça em nome de Jesus. Amém. Uma história que Jesus apenas começou a fazer e a ensinar. Uma história que só começou. Se você volta para o texto que nós lemos, versículos 1 e 2, em dois sentidos aqui, o livro de Atos é o segundo bloco, o segundo capítulo de uma história que continua, uma história que não terminou. Em primeiro lugar, este o segundo livro de dois livros escritos para um homem chamado Teófilo, não sabemos quem ele era, possivelmente um homem de influência, e Lucas, de maneira estratégica, queria fazer conhecido o Evangelho de Cristo, e este homem possivelmente era uma grande porta para isso, por isso escreve esse Evangelho. No seu Evangelho, Lucas relata a vida de Jesus sobre a terra. Esses são os detalhes do Evangelho de Lucas, e você vai lendo as páginas, é isso que você vai vendo, o ministério do Senhor Jesus Cristo, até a cruz, até a ordenança, até a grande comissão, é o que nós vamos encontrar ali. Agora, no livro de Atos, ele continua contando uma história, não na pessoa de Jesus, mas através da igreja de Jesus, a extensão do cabeça, o corpo vivo de Cristo, em especial, primeiramente os apóstolos e depois todo o corpo. Então Atos é esse segundo volume de uma história que não acabou. O livro de Atos está contando a história do capítulo 29. Eu e você estamos vivendo esse tempo, um tempo de milagres, de curas, do ministério de Jesus fluindo através da igreja. O Evangelho era só a história do que Jesus começou. É lógico que o começo foi bonito, sinais, maravilhas, prodígios, morte, ressurreição, ascensão, assentou de volta ao trono, está em glória, governando todas as coisas. O tempo final já está escrito, o último pingo da história já foi colocado, mas nós somos colocados no meio dela para vivermos essa história. E o livro da vida,
ele está sendo dissecado pela vida dos crentes. Nós estamos numa história que Deus escreveu, linda. Não sabemos qual parte dela. Possivelmente estamos no final dessa história. As últimas gerações, ou a última, tão próximo da volta de Jesus. A vida de Jesus fluindo através da igreja é o livro de Atos. São atos não apenas apostólicos, mas atos de Cristo através da igreja. Esse é o que nós chamamos de ministério da imortalidade. É o ministério da imortalidade, aquilo que não tem fim pelo homem, aquilo que o homem não pode encerrar. E há distintos tipos de imortalidade. O primeiro é a imortalidade da fama. Não temos dúvida de que Jesus, ele deixou sua história, ele deixou a marca. É o nome mais mencionado no mundo. O seu livro, o mais lido, pode não estar sendo o mais praticado, mas é notório que o Senhor Jesus é slogan em todos os lugares. E ele dividiu a história em duas, antes e depois dele. Não é apenas um livro que nós carregamos, que é o alicerce da nossa fé, que divide a história entre o Antigo e o Novo Testamento. É Jesus que dividiu os tempos. Alguns o amam, alguns o admiram e outros o rejeitam, mas ele dividiu a história. Então o seu nome jamais será esquecido. Segundo, a imortalidade da influência. É notório que muitos homens deixam influência por muitos séculos, sejam em princípios, sejam nos quadros que se pintam, pela bela história de vida. A influência do Senhor Jesus, ela é muito notória. 12, 120, 3.000, 5.000, perdemos a conta. Somos hoje, no mundo, mais de 2 bilhões de cristãos. É uma notícia muito boa. A igreja nunca foi tão grande, nunca esteve espalhada no mundo todo como está na nossa geração. Nunca o reino de Cristo foi conhecido como ele é conhecido hoje, praticamente sendo conhecido em todas as tribos, línguas, povos e nações. E com a globalização, então, é um clique, faz-se conhecido o nome de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele estabeleceu a sua influência no mundo. Ele continua forjando pessoas, fazendo discípulos, chamando vidas, curando pessoas. Ele continua influenciando ainda mais do que o início do seu ministério. Ainda mais. Às vezes nós olhamos para o texto bíblico e falamos assim: olha, se Jesus estivesse aqui, como ele estava lá? Ele continua vivo, meu irmão. Ele continua operando, ele continua curando, ele continua salvando, ele continua restaurando vidas, ele continua governando. Não andando em ruas empoeiradas, não sendo surrado pelos homens, mas governando através do trono de glória, exercendo a sua influência, porque ele edifica a sua igreja. Ele edifica a sua igreja. Mas acima de tudo existe ainda a imortalidade da presença e do poder. Não apenas da fama, de ser conhecido, não apenas de influenciar, mas Jesus, ele está vivo e ele está presente na vida da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, o reino de Deus está em nós. E quando nós avançamos, o reino de Deus avança. Então nós avançamos na presença do Cristo e no poder dele. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. E ele o deu à igreja. Ele fez o seu corpo vivo.
Então a história continua, só começou. Cada dia a história é mais linda e cada dia mais próxima de uma grande glória. A nossa caminhada não é fatalista, a nossa caminhada é para a glória, é para a vitória, é uma caminhada superlativa. A história continua através da igreja e Jesus imortalizou a sua presença, porque Ele enviou o seu Espírito que habita em nós, e somos um povo vivo, éramos mortos, estamos vivos. Versículo 3, diz o texto: a esses também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, falando coisas concernentes ao reino de Deus. O ministério pós-ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, durante 40 dias, tinha um objetivo: demonstração positiva de poder da sua ressurreição. Provas que Lucas relata incontestáveis. Paulo vai narrar que ele foi visto por uns, por outros, e depois por mais de 500 irmãos de uma só vez. Testemunhas. Então, provas incontestáveis de sua ressurreição. E os apóstolos que são chamados, e Matias entra depois, eles são chamados com um propósito: comunicar a ressurreição de Jesus. O recado dos crentes ao mundo é dizer que Jesus está vivo e governa. É que o carpinteiro de Nazaré está vivo e ele reina. E diz que ele dava explicações detalhadas dos seus ensinamentos sobre o reino de Deus. Eu imagino a conversa com os apóstolos: vocês não entenderam nada. É o que ele dizia. Vocês não entenderam nada. Por várias vezes tentaram fazer Jesus rei, em oposição ao Império Romano, aos reis romanos que estavam governando toda aquela região. O meu reino não é deste mundo. Várias vezes tentando colocar um reino político. Então o reino de Deus é um tema que reapareceu depois com os apóstolos em vários momentos. Por exemplo, as boas novas sobre o reino de Deus foram conteúdo da mensagem de Filipe, lá em Samaria, em Atos 8, diz que ele saiu pregando o reino de Deus, em oposição ao reino esperado. A pregação de Paulo em Éfeso, no capítulo 20 de Atos, e os seus ensinamentos, diz que era concernente ao reino de Deus. Mais tarde, capítulo 28, verso 23 e 31 de Atos, mensagem de Paulo tanto para os judeus, judaizantes, como para os gentios em Roma. Quando finalmente ele chegou naquela cidade, era sobre o reino de Deus. O reino de Deus era mal compreendido pelos judeus que aguardavam um rei terreno, político. Inclusive, tentaram fazer de Jesus rei de Israel. Jesus, durante todo o seu ministério, enfatizou que o seu reino não era daqui, não era terreno, não era passageiro, não era político, a sua dinâmica era espiritual. E esse foi o discipulado deixado, de que ele estava estabelecendo um reino, de que os seus discípulos deveriam buscar em primeiro lugar o seu reino, deveriam compreender o que era o reino de Deus. Algumas falas se confundem nas escrituras, quando alguém diz assim: o reino é chegado. Jesus contava uma história, o seguinte: olha, o reino de Deus é como um homem que foi fazer uma viagem muito distante, ou seja, o reino está longe. O reino está distante, eis que o reino está dentro de vós. Quando o homem tenta estabelecer o seu próprio reino, ele foge do reino de Deus. Mas quando ele se torna um súdito, submisso, comprometido com o rei, o reino de Deus está nele.
E onde ele pisa, ali se faz o reino de Deus. Então a dinâmica era espiritual, e este reino teria uma ênfase no seu Espírito Santo. Capítulo 16 e 17 de João são as ênfases de Jesus com os discípulos, que estava estabelecendo um reino, de que ele não ficaria aqui para reinar fisicamente este mundo, mas que ele enviaria o seu Espírito Santo, que habitaria nos crentes, que capacitaria os crentes, que faria-os lembrar de tudo que fosse ensinado. E ele diz que ele estava enviando o Consolador. É através da obra do Espírito Consolador que a igreja caminha. Mas mesmo chamando o Espírito Santo de Consolador, não podemos nos enganar, ele não é apenas o Consolador da igreja. Ele é aquele que enche os homens de coragem, de força e de poder. A dinamite no coração dos homens é o Espírito Santo, é o que os move. Não é apenas aqueles que os consola sobre uma vida pregressa, mas aquilo que os prepara para um futuro de glória, que os faz caminhar. Então, o livro de Atos está falando sobre isso, sobre uma jornada agora com a presença do Espírito. A chegada e o derramamento do Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Jesus lá em Mateus 28, versículo 20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias. A presença de Jesus na igreja é através do seu Espírito que lhe seria derramado. Então aqui nós vemos os apóstolos que se reúnem para aguardar a promessa do derramamento do Espírito Santo. Assim também nós deveríamos e ganharíamos muito em poder, unção, coragem e paz, se aprendêssemos a aguardar o Senhor. Diz que eles precisam agora, estão empolgados a fazer um tanto de coisa, mas o Senhor disse: vocês esperem na cidade, até que do alto lhe seja derramado o Espírito. Enquanto vocês não forem autorizados, ungidos, não saiam para fazer. Esperem, porque eu vou derramar algo muito especial. Não saiam de qualquer maneira, precisam estar preparados. Os assuntos mais significativos da nossa vida têm a ver com tranquilidade, com paz, sobre confiança em Deus. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Saber esperar no Senhor. E em meio a esta atividade de vida, de passividade, de espera e de descanso nas promessas de Deus, é que nós vamos encontrar a vontade de Deus. Então Ele nos chama, enquanto nós estamos numa expectativa. Eu gosto muito do exemplo da vida do apóstolo Paulo, que ele é tirado de cena para voltar muitos anos depois. Uma expectativa, uma espera para ser usado pelo Senhor. Eu imagino que o apóstolo Paulo era como aquele soldado que todos os dias afiava suas armas, todo dia ele estava disposto para a guerra, mas ele não foi chamado ainda. Haverá um momento em que ele vai entrar em cena, ele será autorizado, o general vai dizer: é a sua vez, faça o melhor, é a sua vez. E só nós, na nossa geração, lendo os escritos do apóstolo Paulo, a história da vida da igreja, a gente vai ver, valeu a pena a espera de 12 anos, escondido, para ser depois o apóstolo dos gentios, a influência para o mundo, que levou o evangelho para todos os lugares. Em meio às nossas lutas e tormentas, nós precisamos aprender a receber de Deus direção, conforto e graça para superar e vencer. Assim a igreja de Atos caminhava. Algumas verdades é importante a gente observar nesse texto. Estamos vivendo uma história que Jesus apenas começou. Estamos no meio da história. E esse texto, pelo menos 3 coisas nos ensinam aqui, entre diversas outras, pelo menos 3. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que há uma promessa de derramamento do seu Espírito. Há uma promessa. Nós não caminhamos pelo que nós vemos, nós caminhamos pelo que nós cremos. A nossa caminhada é promessas. Assim Abraão, os patriarcas,
Nós precisamos ler o capítulo 11 de Hebreus e inflamar o nosso coração de como aqueles homens caminharam em promessas, promessas que não caem, que não caducam. E foi baseado na promessa que os discípulos deviam esperar. Versículo 4, olha o que diz o texto: e comendo com eles, determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa, é uma determinação do Pai. Ele viria sobre os seus discípulos. Era certo que haveria um momento que o Espírito seria derramado, não numa dinâmica do Antigo Testamento sobre este ou aquele, para um momento específico, mas de uma vez por todas para empoderar a igreja para a sua missão. O mundo cresceu em população de maneira gigantesca, e o Senhor estava levantando uma igreja para ser sal da terra e luz do mundo. Ele ia edificar uma igreja no meio desse cosmos todo. Foi prometida no Velho Testamento, em Joel 2:28. Podia colocar para nós aí, por favor? Livro do profeta Joel, no capítulo 2, verso 28. Vamos ler juntos? E acontecerá que derramarei. Amém. Ezequiel ainda, 36, versículo 27. O que diz Ezequiel 36? Coloca para mim, por favor. 36, 27. Vamos lá? Porém, guardareis os meus juízos e os observeis. Havia então uma promessa de derramamento, e o evangelista Lucas, tempos mais tarde, o Novo Testamento, Lucas capítulo 24, verso 49, ele diz o seguinte: e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Uma igreja sem poder, ela não pode testemunhar. Então, em primeiro lugar, Jesus nos ensina que há uma promessa de derramamento do Espírito Santo, que o derramamento do Espírito é o resultado de uma espera da igreja. Deveriam esperar, não de maneira passiva. É por isso que a igreja vai para o joelho, para a oração, ela busca se encher de Deus para um grande mover. Haverá um momento em que Ele chamará os soldados preparados. Nós não vamos para a guerra desguarnecidos, desqualificados, mas capacitados. É por isso que tem que treinar. Vida com Deus, leitura da palavra, testemunho e oração, comunhão com o Pai. O derramamento do Espírito Santo é resultado de uma expectativa de poder. Olha o que diz o versículo 5 aí de Atos. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vocês serão municiados de poder. E eu imagino a igreja lembrando de homens que o Espírito Santo foi derramado sobre eles no Antigo Testamento. Juízes que foram levantados, reis que foram levantados, profetas que foram levantados. Eles devem ter começado a pensar em Sansão, Elias, Eliseu, homens de Deus que foram empoderados pelo Espírito Santo e fizeram grandes obras. É resultado de uma expectativa. E no versículo 8, talvez seja o versículo mais conhecido do texto, vamos ler juntos? Mas recebereis poder e sereis
E a igreja que recebeu poder, se você ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ela testemunha em Jerusalém, com poder, milhares de convertidos, gente sendo transformada, a igreja sendo conhecida, multiplicando o número dos discípulos. Capítulo 8, 9, 10 e 11, até o versículo 18, o Senhor agora faz a igreja caminhar por Judeia e Samaria. Perseguição se levanta. Capítulo 11, a partir do versículo 19, a igreja sai para os confins da terra, até chegar ao Brasil. Você lê o livro de Atos por inteiro, você vai ver esses três eventos aí sendo registrados. O derramamento de poder deveria ser resultado de uma expectativa da igreja. Eu vou receber. O evangelista Moody disse que não trocaria esse enchimento do Espírito, ainda que ele desse em troca o mundo inteiro. A experiência de ser extremamente usado por Deus, no momento de autorização de Deus, para fazer uma mudança. Então, entre os evangelistas dos últimos séculos, esse foi um dos que mais buscou o enchimento do Espírito Santo. Em segundo lugar, Jesus ensina que o enchimento do Espírito Santo deve ser uma busca da igreja. Uma coisa é o Espírito ser derramado, outra coisa é o crente ser cheio do Espírito. Versículo 9 ao versículo 14, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Ou seja, em glória, de maneira gloriosa, não no mesmo lugar, mas como? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista da cidade tanto como a jornada de um sábado. Você vê Jerusalém assim de frente, Monte Olival, Jerusalém, pequena cidade. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram, e aí estava toda a turma lá, Pedro, Tiago, João, a turma. Verso 14, vamos ler juntos? Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O enchimento do Espírito Santo deve ser uma busca da igreja. O que fizeram os apóstolos? Obedeceram, foram para o joelho e começaram a clamar. Uniu-se ali uma comunidade de gente clamando pelo derramamento do Espírito, aguardando. E diz o texto que primeiro havia unidade ou unanimidade em oração, todos, ninguém ficou de fora. Jesus está vivo. Essa é a notícia suficiente para a igreja se reunir. Se reunir. Todos. O texto diz ainda que eles perseveraram na oração. Não foi um dia só, não foi um dia de boom, sabe? Um evento. Mas eles perseveraram, não desistiram, não esmoreceram. E diz que havia concordância na sua oração, todos perseveravam unânimes em oração. Não apenas estavam todos, não apenas perseveraram, mas havia uma oração só para uma igreja. O clamor era o mesmo, mudava os lábios, mas não mudava a oração. Perseveraram buscando serem cheios do Espírito Santo. Entenderam que não podiam fazer essa grande obra por si mesmos, que estamos desqualificados quando achamos que nós vamos ser usados por Deus sem ser cheios de Deus. Primeiro nós andamos com Ele, para depois andar por Ele. Só podemos ir se de fato nós tivermos primeiro estado, sermos cheios. O apóstolo Paulo, anos mais tarde, vai escrever aos Efésios.
Paulo não escreve como sugestão, não é uma orientação. Paulo tem autoridade de Deus para ordenar. Quando ele vai falar sobre o Espírito Santo, capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, tem gente dormindo, ele está dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos. Não esqueça que Jesus está vivo e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, não como o povo desse mundo, não como gente ignorante, gente que age pelo próprio braço, mas remindo o tempo, administre bem, aproveite os dias, diz ele, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas a busca da igreja é essa: procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. E aí vem o resultado de uma vida cheia do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, louvando, entoando, ó Deus de coração, dando graças ao Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. O enchimento do Espírito Santo precisa ser uma busca da igreja. Cada crente, a oração é uma só, mas cada um, todo mundo. Uma igreja sem poder, ela não testemunha na cidade. Quando nós lemos a história dos grandes avivamentos, houve um mover de poder na vida da igreja. A pregação do Evangelho não era o papel de um pregador. Não foi o avivamento de Spurgeon, não foi o avivamento de Jonas Edwards, foi o avivamento do Espírito na igreja. Eram milhares de pessoas, moviam a cidade inteira. O pastor John Knox orou 20 anos, e aí, amém, ele orou, mas ele era apenas um personagem que é lembrado, mas foi uma igreja que foi movida na nação. Quantos Josés, quantas Marias, quantos Joãos, quantas pessoas estavam envolvidas nesse mover de Deus. Unanimidade, perseverança e concordância, para serem cheios de Deus. Pastor, a gente ora até ficar cheio, a gente não para de orar, meu irmão. Porque quanto mais cheio de Deus você tiver, mais sede você vai ter. Se você tem tido pouca fome e pouca sede de Deus, é porque você tem orado pouco, buscado pouco. Porque a tendência é aumentar a sede e a fome de Deus, da presença de Deus, do mover de Deus. Então, o Senhor Jesus nos ensina que o enchimento do Espírito Santo deve ser uma busca da igreja. Foi a busca desta igreja, foi só o começo, gente. A história não acabou. Não era para eles fazerem, nós ficávamos agora em berço esplêndido. Na verdade, era um start para uma vida de poder. Porque os demais cristãos passaram a fazer a mesma coisa. É um princípio de busca. É um princípio. Em terceiro lugar, Jesus ensina que uma igreja que busca o enchimento do Espírito Santo, ela toma boas decisões, ou ela é sábia nas suas escolhas, nas suas decisões. A partir do versículo 15 até o versículo 26, é a escolha de alguém que iria entrar na escola apostólica agora, que ia tomar parte no ministério. E a igreja, para fazer isso, versículo 24, vou ler só o final. E orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido. É natural que houve ali uma peneira, a coisa foi acontecendo, ficaram dois irmãos abençoados, crentes, exemplos para o rebanho, mas só tem vaga para um. Qual deles, Senhor? Qual deles? Uma igreja que busca o enchimento do Espírito Santo sabe escolher seus líderes. Mas quando nós escolhemos na carne, com critérios objetivos humanos, e não dependemos de Deus, podemos escolher pessoas incríveis,
que serão pessoas ordinárias no chamado. Podemos escolher pessoas extremamente simples, mas que Deus os escolheu, e elas serão pessoas extraordinárias na obra do Senhor. É natural que Matias era um homem qualificado, mas havia por trás de tudo isso um mover de Deus na vida da igreja. Este ano, no segundo semestre, nós vamos ter escolha de líderes aqui. Isso significa que a igreja tem que estar orando desde hoje, desde sempre. Às vezes nós escolhemos, meus irmãos, às vezes nem às vezes, né? Às vezes é muito mais que isso. Escolhemos por critérios objetivos mesmo. Desqualificamos um, qualificamos outro, porque achamos que eles são melhores. A gente precisa saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Eu me lembro de um dos cultos que eu participei. Ele foi traduzido, mas o pastor dizia ele aqui na nossa igreja: Deus envia os melhores para os campos missionários. Por isso, os pastores que estão na igreja aqui, é o que sobrou. Os melhores estão nos campos. É por isso que está acontecendo avivamento na Argélia, porque mandamos os nossos melhores líderes para lá. Deus levanta, a gente ora, Deus dá direção. E alguém pergunta: poxa, mas ele seria tão bom se ele fosse o pastor da igreja? E Deus fala: não, eu quero em outro campo. E o pastor dizia: então nós somos o que sobrou, o melhor já foi. E olha que eu estava admirado pela vitalidade daqueles irmãos. Eu imaginei o tamanho dos pedigrees que foram lançados aos campos do Senhor. Dependência de Deus. Concluindo, meus irmãos, nós precisamos ser crentes cheios do Espírito, precisamos ser crentes de oração, precisamos ser crentes que falam das grandezas de Deus, que experimentam do poder de Deus, que pregam a palavra no poder de Deus, que se move entendendo que fazem parte de uma história que só começou. Então nós tomamos parte numa história. Eu não estou construindo a minha história, você não está construindo a sua história. É a história dos atos do Espírito Santo através da sua igreja. Nós cooperamos com essa história. E essa história, ela é cada vez mais bonita quando nós nos enchemos para ser instrumentos vivos do Senhor nela. Então nós estamos numa corrida de revezamento. Tem gente que chegou até nós correndo bem, entregou vencendo, não deixou usos, costumes, tradicionalismo exacerbado, não, deixou valores, princípios. A riqueza do texto de Atos não é a performance da igreja, é o Espírito Santo que move a igreja, é o testemunho. Diz que os apóstolos foram levantados para testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, para comunicar que ele estava vivo. Então não podia contar de qualquer jeito. Você olha para o ministério do apóstolo Paulo, em vários enfrentamentos, a conclusão que se chegava, ele demonstrava a ressurreição de Jesus. E tinha gente que não queria nem conversar mais. O cara agora já está falando de coisas que não pode acontecer. Amados, nós somos o povo dos impossíveis. Cremos no Deus do impossível, o único Deus. Não cremos que há outro. Servimos a um único Deus, único, que pode todas as coisas, que sonda, que vê. O Deus poderoso, o Deus do Salmo 139 é o meu Deus, que é quando a substância não estava informe, Ele sabia meu nome, as condições que eu ia nascer, o lugar, os propósitos, como seria usado, meus tropeções, todos Ele sabia, e que me amou mesmo sabendo quem eu era. Nós precisamos ser crentes que transbordam desse Deus. A promessa de Jesus é: quem crê em mim, como diz as Escrituras,
Eu te pergunto, como é que você crê nele hoje? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, eu creio que Jesus está vivo, reinando, que Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, para nos capacitar, para nos encher de poder e para testemunharmos da sua ressurreição. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, que coisa boa há no meu interior? Que coisa boa há no meu interior que não tenha sido posto? Do seu interior fluirão o quê? Rios de água vivas. Só o Espírito de Deus pode produzir isso. Você pode arrotar um tanto de coisa, mas se o Espírito de Deus não tiver produzido, você pode profetizar exércitos inteiros mortos, eles não vão se levantar. Mas se for o Espírito de Deus te usando, um exército se levanta. Que o Espírito de Deus possa nos despertar, que você possa buscar ser um crente cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus.